Agora nós vamos falar de política, direto com o quadro Política do Dia. Foi o que eu falei, todo mundo aí, ó. Eliezer Rodrigues, que hoje caprichou na maquiagem, porque tá pelando um pouquinho, mas isso é normal, Eliezer, o sol, ele... Aí tem o Tássio Cruz, tem a Edna Maciel, pessoal aqui com brincadeira, negócio da Edna, botão, não sei o quê. Pessoas têm que ficarem atentos à moda, à tendência, viu? Não é todo mundo não, a Edna é uma pessoa extremamente antenada. Olha, nós vamos começar o nosso quadro falando... Vocês acompanharam a entrevista da doutora Lúcia, né? Sim. Então, pessoa mexendo na carga horária de médicos concursados, sem conversar com médicos, sem conversar com categoria. E aí, está todo mundo chateado e a posição que vai ser tirada hoje a gente já sabe, né? Eles não vão aceitar isso de forma alguma. Mas aí tem uma outra categoria reclamando. A Câmara Municipal de Teresina aprovou a mensagem da Prefeitura que estabelece o reajuste salarial do magistério. O sindicato da categoria reagiu ao percentual que foi de 16%. Acompanhe. 16% linear. Esse foi o reajuste proposto pela Prefeitura e aprovado pelos vereadores aos professores da rede municipal de ensino. Percentual bem distante dos 33,24% anunciado pelo governo federal. O líder do prefeito alegou a lei de responsabilidade fiscal. Eu participei das discussões, eu vi, né, o prefeito a todo momento, com o vice-prefeito discutindo, queria dar um aumento maior, mas deu-se aquilo que era possível dar. Porque há uma diferença entre o governo federal e a Prefeitura de Teresina. O governo federal, ele deu um reajuste do piso do professor, que era bem aquém como da cidade de Teresina, era 2.800. Então ele deu 33%. Com os 16% que a Prefeitura deu linear, nós ficamos com um piso superior, né? Um dos maiores do Brasil, superior ao piso federal. Dos 29 parlamentares, 5 votaram contrários ao reajuste proposto pela Prefeitura. Entre eles, o vereador Ismael Silva, do PSD. O percentual de 16% oferecido de forma linear, eu entendo que ele não atende às expectativas não só dos professores, mas da qualidade geral da nossa educação. Nós precisamos ter uma educação que de fato venha atender ao interesse público. E eu acho que um professor valorizado, um servidor valorizado, vai valorizar ainda mais o nosso processo educacional, a nossa rede pública municipal de ensino, que já é referência nacional e que certamente vai continuar. O Sindicato dos Servidores Municipais deve manter a pauta de reivindicações e articula, inclusive, um movimento grevista junto com os professores da rede estadual. Nós vamos chamar os trabalhadores da educação do município para se aliar com os do estado e fazer uma greve unificada para que seja respeitada a lei federal, que determina que ninguém pode ganhar menos do que esse reajuste de 33,23%. Eliezer Rodrigues, que fez a reportagem, você acompanhou aí, Eliezer, mas... não foi rateado o Fundeb, né? O próprio secretário disse aqui que não foi rateado o Fundeb. As escolas passaram esse período todo sem funcionar durante a pandemia, então não teve gasto de manutenção, ou pelo menos não foi um gasto como é normalmente quando funciona, não teve gasto com merenda, não teve gasto com livro, quer dizer, transporte também, energia, água, quer dizer, não dá para ter simplesmente repassado, aliás, o aumento que foi estabelecido pelo governo federal. Lamentável, inclusive compararam com o nosso vizinho município de Timon, em que esse aumento foi respeitado, foi dado, sem polêmica, obedecendo à lei federal. Então, assim, o prefeito mostra que não tem compromisso com a educação, aprofundou a crise na rede de educação, que até então era referência nacional. E aí os sindicalistas prometem aumentar esse movimento paredista, e quem vai perder? Os alunos. Aquelas pessoas que dependem diretamente do ensino público aqui na cidade de Teresina. Dos 29 vereadores, 24 votaram favoráveis à proposta encaminhada pela Prefeitura e outros 5 não. Isso ficou muito bem claro, registrado, reforçado perante a categoria, que tentou aí apontar a maioria da Câmara Municipal como vereadores não compromissados com as reivindicações dos professores. Enfim, a aprovação aconteceu, deve ser sancionada e colocada em prática
pelo Poder Executivo e vamos saber ainda se vai incorporar essa greve à rede estadual. Há uma promessa nesse sentido, mas precisamos ver se vai acontecer na prática. Olha, Tássio, eu, pelo menos pelo que foi dito e pelo que o sindicato tem mostrado, inclusive através de números de recebimento de recursos, se deu 16%, daria para você repassar o restante, os outros 16%, digamos que aí foi 50% do PIS estabelecido pelo governo federal. Né? É lamentável, Douglas. Boa tarde a você, boa tarde a todos. É muito protesto hoje, eu estive na Câmara, acompanhei de perto a situação. E os professores, o indicativo, como o Eliezer mostrou bem na matéria, é de manutenção da greve, muitas críticas ao projeto. Segundo os professores, a prefeitura não dialoga corretamente com a classe. E um fato curioso, nós vamos tratar hoje dentro do programa, o vereador Ismael, da base do doutor Pessoa, votou contra e entregou os cargos hoje pela manhã, que ele ocupa na base, criticando o projeto da forma como ele foi apresentado. Os professores, Douglas, fizeram uma peregrinação hoje. Saíram da Câmara, fecharam a Avenida Marechal, chegaram a fechar a Avenida Frei Serafim e voltaram para protestos em frente à Assembleia Legislativa do Piauí. Então, muito protesto, os professores continuam as greves e defendem, claro, que seja pago linear para toda a carreira de 33%. Edna, como é que volta às aulas? Já foi estabelecido o calendário, mas como é que volta dessa forma? Não, sem condições. Reiterando o que os colegas falaram e tendo ainda uma outra amplitude. Como vocês disseram e a gente sabe, o Piauí, Teresina costuma ser referência. Nós fomos premiados e agora essas crianças, os pais e toda a comunidade escolar, toda a comunidade que precisa da nossa base, que é a educação, está sem aulas, está e vai continuar. E muito pior, né, Douglas? Sabemos também que agora, amanhã, me corrija se eu estiver errada, o SINT também, o Sindicato dos Trabalhadores de Educação Estadual, vai fazer uma movimentação. Então, a nossa educação está em crise mesmo e os gestores têm que estar com um olhar mais atento. É um absurdo mesmo, né? Vocês falaram aí que é lamentável e é um absurdo mesmo que o professor não tenha o piso respeitado. A gente viu aí que os municípios reclamaram da porcentagem, do percentual vindo do governo federal, mas muitos municípios já deram até mais, um aumento maior. Então, como é que Teresina não vai dar esse aumento linear? Douglas, então, eu recorri... é uma crise que creio que vai ainda se estender por muitos dias. Só não espere que o prefeito coloque culpa na gestão anterior, porque são 2 anos. Aí né? não tem como. Eu recorri ao velho e bom bloquinho aqui, Evandro Ide, vereador Paulo Lopes, Aloísio Sampaio, Edson Melo e Ismael Silva votaram contra o projeto, 5 parlamentares hoje pela manhã. Bom, agora vamos falar de mudança de partido. A gente tratou por diversas vezes no nosso debate sobre a possibilidade de mudança do deputado Marden Menezes, se ficaria no PSDB, se não ficaria. A filha do ex-prefeito Firmino Filho, a médica, a Bárbara, esteve aqui conosco, Bárbara Soares, que também vai concorrer pelo Progressistas, mas o deputado Marden primeiro assumiu que vai mudar mesmo, lamenta o enfraquecimento do PSDB, e para ele essa possibilidade de formação de federação entre PSDB e Cidadania não significa absolutamente nada. Veja aí. A minha situação ela não é segredo para ninguém, eu venho avaliando junto com o doutor Silvio Mendes e junto ao ministro Ciro Nogueira a minha situação partidária. E diante dos fatos, né, do desenrolar desses entendimentos, dos diálogos, ouvindo também a minha base, existe uma tendência muito forte de que eu venha a sair do PSDB. Né? Nós estamos próximos ao início de março, nós teremos aí 30 dias praticamente de uma janela partidária. Eu tive uma vida dentro do PSDB, são praticamente 21, quase 22 anos de convívio, fui leal ao partido e segurei a barra, como se diz, em mais momentos de dificuldade do que momentos de bonança. E mantive a minha altivez, mantive a minha coerência. Mas diante dos fatos, tanto da
realidade do partido a nível nacional, como da realidade do partido a nível estadual, é muito provável que eu venha a deixar a sigla agora no mês de março. Então fica difícil até falar sobre o futuro da sigla, uma vez que é muito provável que eu não faça parte desse futuro a partir de então. Tássio Cruz, a pergunta é, ele vai de fato para o Progressistas ou segue o doutor Silvio Mendes no União Brasil ou em outro partido? Eu tenho praticamente certeza, Douglas, que ele vai para o Progressistas. O União Brasil não deve formar uma chapa competitiva, principalmente para estadual. Tem uma estratégia para federal, mas para estadual não tem. E o Marden tem no histórico, Douglas, dificuldades com formação de chapa mal feita. Se eu coloquei na matéria, em 2000 e no ano de 2000 ele chegou a ser candidato, foi um dos mais votados e não foi eleito pelo quociente, pelo extinto PPS. E assumiu em 2002 o lugar do então governador de União, Gustavo Medeiros, que ganhou para a Prefeitura de União. Curiosamente, ele é o atual prefeito de União e aí ele assumiu uma cadeira na Assembleia. 22 anos depois, né, o Marden deixa o PSDB, 2 décadas, e eu até coloquei aí na matéria que a gente viu no Portal Dia e no Jornal Dia. Ele disse, fui leal e segurei a barra, não dá mais para segurar a barra do PSDB, o partido fica agora só com 4 vereadores aqui em Teresina, muito crítica a situação do PSDB e não vê uma luz no fim do túnel não, viu, Douglas? O partido caminha para um final bem melancólico aqui no Piauí. Eu vou, por conta do tempo, passar o tema para cada um, para a gente tratar de todos os assuntos. Só falta saber, no caso do PSDB, só para fechar, quem é que vai pagar a luz, né? A aposta é quem apaga a luz do PSDB no estado do Piauí. Até o vereador Edson Mello já fala em sair. Pronto, aí você vê, por aí você tira que a situação é complicada. E a gente não fala isso fala até com pesar, né, Douglas? Claro. Porque o PSDB sempre foi um partido que fez a polarização ou que estava aguerrido com os outros partidos. Até nacional, né, Aida? Exatamente. E até em nível nacional a gente também vê uma situação crítica. Quem poderia, talvez, a gente pensa no nome do Dr. Silvio, né, do Washington Bonfim, quem a gente pensa que poderia alavancar o partido, agora também está indo por novos rumos. E se tiver federação, o palanque de Dória no Piauí será feito pelo professor Washington Bonfim. E até o Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, já saiu também, vai sair do PSDB. Olha, o deputado Júlio Arcoverde, que é presidente estadual do Progressistas, avalia a declaração de apoio do prefeito Monsanto, da primeira-dama Dalgisa Moraes Souza e da secretária Gracinha Moraes Souza à pré-candidatura de Silvio Mendes. Com muita satisfação, mas também com muita estranheza, porque desde o momento eu nunca duvidei da correção política, da história política do prefeito da Parnaíba. É uma história de oposição ao PT e em nenhum momento eu duvidei que ele ia marchar com a gente na oposição. Criaram alguns factóides, mas a gente que conviveu com o Monsanto e conhecia a sua história política e seu caráter, sabia que nunca ele iria se deixar vender sua ideologia, seu posicionamento político. E, mais uma vez, ele deu prova do político que é afirmando os caminhos da oposição, querendo um Piauí melhor. Bom, quero ouvir agora o Eliezer sobre este assunto. O presidente do Progressistas tinha falado da permanência do deputado Wilson Brandão, né, Eliezer? Você lembra? A gente tratou aqui. Exatamente. E aí, de fato, o deputado Wilson Brandão declarou que vai ficar no Progressistas. E agora, segundo ele, também sendo uma novidade, essa declaração de apoio do prefeito Monsanto, de toda a equipe da prefeitura, à pré-candidatura de Silvio Mendes. Né? Muito bem, Douglas. Essa polêmica surgiu a partir da visita de Rafael Fonteles à casa do prefeito Monsanto. A princípio, ali era para se tratar de questões administrativas, a inauguração da ZPE na cidade de Parnaíba. É claro que assuntos políticos eleitorais acabam surgindo, mas em nenhum momento o prefeito Monsanto ou a sua filha, a secretária Gracinha, sinalizaram adesão ou apoio à pré-candidatura de Rafael Fonteles, do PT, ou seja lá de quem for ligado à base governista. Há muitos anos o prefeito Monsanto tem um discurso firme, antipetista, independentemente de quem faça parte do partido. O discurso é de combate à ideologia e à história política do PT. A novidade seria se Monsanto declarasse apoio a Rafael Fonteles ou ao governador Wellington Dias, que deve disputar o Senado. Mas nada de incomum aconteceu. Neste último final de semana,
o ex-prefeito Silvio Mendes recebeu o apoio formal e aberto do grupo do prefeito Monsanta na cidade de Parnaíba para pôr fim a qualquer dúvida ou especulações neste caso. Bom, na sequência, tem o deputado Júlio César, nós já inclusive comentamos isso com o deputado federal Marcos Aurélio, houve a reunião ontem, prego batido, ponta virada, ponto final, inclusive o caso já foi até comunicado ao deputado, aliás, ao presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, que vem para a filiação dos novos parlamentares ao PSD aqui no estado do Piauí. Jéssica, vamos só preparar aí o Cícero Magalhães, deputado estadual do PT, para a gente seguir nessa sequência do disse-me disse, se era, se não era. Outra polêmica que foi instalada foi a história do prefeito de Ribeiro Gonçalves. Vota com a oposição, vota na base governista. O deputado Cícero Magalhães, que é do PT, fala sobre o caso. O compromisso partidário e a fidelidade partidária está no nosso estatuto, né? Eu não vi ainda essa deliberação do prefeito, né? Eu quero acreditar que o prefeito, antes de fazer isso, ele deve até, quem sabe, sair do PT para tomar essa decisão, né? Mas, se ele assim o fizer, aqui é Nordeste, é Piauí, com certeza o povo lá da cidade dele vai saber avaliar essa decisão dele bem direitinho. Edna Maciel, confusão está colocada aí, né? Porque o prefeito é da base governista, do tem um PT. disse-me-disse danado, e aí, como é que fica, né? Inclusive, ontem eu conversando com algumas fontes e pessoal, as pessoas ligadas ao presidente do partido, deputado Francisco Lima, e o próprio deputado indagado sobre essa questão, disse que com ele não soube dessa conversa, falou de fake news, né? Disse que realmente não houve essa conversa e que ele saiba, o prefeito continua, ele é petista e continua apoiando as bases do governo. Agora, o disse-me-disse-me foi geral, inclusive nos grupos de WhatsApp. Então, uns dizendo que não e outros que sim. Mas o deputado Francisco Lima, que é presidente do partido e que não falou, ninguém falou, nem cogitou em expulsão, mas disse que não sabe desse assunto. Tássio, seria mais fácil para resolver logo de vez, porque esse tipo de despedício vai surgir a eleição inteira, até com outros prefeitos. Com outros prefeitos. Então, se o prefeito realmente vai ficar na base, não era melhor, ou um telefonema não resolveu o problema, Tássio? E dizer assim, prefeito, grava um videozinho aí, só afirmando apoio ao candidato Rafael Fontes, pronto, estava resolvido, mas não. Aí um diz que eu saiba, tá igual, daqui a pouco vão dizer que a onda do prefeito Pessoa pegou, né? Que eu saiba, não sei de nada, quer dizer. Essa história aí, Douglas, me pareceu muito fuxico de pré-campanha. O prefeito não afirmou que sairia, né? O PT disse que ele não sai, mas a oposição disse que ele aderiu às fileiras de oposição. Isso o amigo de casa vai ver muito até outubro, né? Até a eleição. De um lado dizendo que o prefeito aderiu ao outro, mas eu acho que é preciso deixar bem claro para o amigo de casa que quem sabe onde está o voto e quem tem voto em município mesmo é o vereador. É o vereador que bate na casa da pessoa, ponta, né, que é o que acompanha o dia a dia, que é quem está próximo ao eleitor. Então, essa história de ter muitos prefeitos de um lado ou do outro, prefeito sair de um lado ou do outro, para mim soa mais como um fuxico, digamos assim, de pré-campanha. De fundo prático, muito pouco se tem nessa situação. E, como disse o governador ontem, né, a gente até trouxe aqui, era uma agenda administrativa, segundo o PT vai tentar colocar panos quentes aí para evitar essa discussão, mas deve ocorrer, né? Não tem janela para prefeito. Se ele quiser ir para Progressistas hoje e amanhã voltar para o PT, ele pode fazer isso. Então, eu acho que falar de mudança de partido de prefeito a essa altura de campeonato é tentar inflar um pouco a militância, seja da oposição ou da situação. E aí, aliás, nós temos na história do Piauí vários casos, né? O caso do próprio prefeito Parnaíba Monsanta, que quando foi eleito governador pela primeira vez, acho que tinha 2 prefeitos ou 3 no máximo, prefeitos que declararam apoio a ele e venceu o candidato Átila Lira, que era o favorito
nas pesquisas e chegou ao governo do Estado. Então, quer dizer, como disse o Tasso, a coisa está muito... o prefeito tem força política? Tem. A oposição tem? Tem. Mas no geral, no cômputo geral, os votos estão soltos ali. Você vê que, se a gente olhar o resultado das eleições municipais, você vê que em muitas cidades o que estava previsto não aconteceu, o que não estava previsto aconteceu, não está... E o doutor Pessoa tinha 3 vereadores, né, Douglas? O doutor Pessoa tinha 3 vereadores. Pois eleito com 3, né? Agora falta saber se depois da eleição essa base continua. Mas aí o Tasso tem razão, lá tinha 3. Aí, Elias, hoje a coisa está mais solta, né? Exatamente, Douglas. Em alguns momentos se tenta tirar conclusões da política a partir de alguns referenciais que não são necessariamente precisos. A questão partidária é importante? Sim, denota a formação de um grupo, de uma base, é importante, mas não é 100% consolidada. Há as exceções. Por quê? Porque entra também a questão das relações pessoais. O gestor, o prefeito ou até mesmo o vereador pode estar num partido, mas por questões pessoais ou locais, não é conveniente apoiar o candidato a governador ou a presidente daquele partido. E aí essa liderança municipal busca outro caminho. Ou seja, as exceções existem, não são tão incomuns assim e vão interferir no processo eleitoral. Esse caso de Ribeiro Gonçalves, ele se torna bem clássico, porque o prefeito é do PT, a princípio é para apoiar o projeto do governador, mas supostamente declarou apoio à oposição, e aí gerou-se toda essa celeuma, mas, de toda forma, é importante considerar que a questão partidária é importante, mas não é tudo que pesa como fator eleitoral. E um detalhe também que não pode ser esquecido. Mais importante, eu acho, não sei se vocês concordam, mas eu acho mais importante do que essa briga numérica por prefeitos, por exemplo, justificar no município certas adesões, certas alianças. Aí é que está o problema, é analisar e ver, rapaz, eu consegui, em determinados municípios, um lado ou outro lado vai ter situação e oposição. Como é que vai justificar a capacidade? Brigaram há 2 anos e agora estão no mesmo palanque. Então, quer dizer, isso é muito mais importante, criar um entendimento do que ficar brigando numericamente por prefeitos. Existem alguns casos aqui no Brasil também, Douglas, complementando, que o político está em um partido só na ficha, só na formalidade, mas na prática trabalha por outro partido, por outro grupo, alimenta outro grupo, enfim, são situações que não dá para generalizar. Infelizmente, na política brasileira, isso não é incomum, e quanto mais na política do Estado. Não, e agora esse ano está pior. Esse ano está pior. A gente vai ter muita surpresa. E falando nisso, está a reunião aí do ex-presidente Lula com o Márcio França e com o Fernando Haddad, que é para ver se desata esse nó de São Paulo para sair a federação com o PSB. Aliás, essa relação do PSB com o PT é uma relação de amor e ódio, né? Em determinadas circunstâncias é um amor que, assim, dá inveja até. E em outros momentos é um ódio absurdo, como aquele momento, por exemplo, que o saudoso Eduardo Campos bateu o martelo, lançou-se candidato à presidência da República e fez, por exemplo, então o governador Wilson Martins rachar com o PT aqui no Piauí. É uma situação complicada. Falar nisso, enquanto tem racha de um lado, no outro lado tem aproximação. O deputado Júlio César confirmou que está tudo certo, como disse o deputado federal Marco Aurélio, o entendimento entre MDB e PSD. Acompanhe. A terceira reunião foi muito importante. Houve os partidos que cederam parte dos seus interesses. O PSD vai todo, a bancada estadual e aqueles que estavam certos de competirem, vai para o MDB e todos do MDB são candidatos a deputado, a renovação do mandato e pré-candidato irão para o PSD. Uma coisa importante, eu acho que foi muito positivo o MDB tinha muita dificuldade de eleger os seus 6 deputados estaduais e também seus deputados federais. E no PSD nós tínhamos alguma dificuldade em relação a deputado federal. Então,
Isso muito importante, nós viabilizamos um bloco de partido que nós poderemos eleger até 4 federais e até 11 deputados estaduais pelo MDB. Olha, e o deputado federal Marcos Aurélio confirmou aqui que isso é inédito no Brasil, viu? Inédito. O Piauí é o primeiro estado do Brasil a utilizar uma estratégia como essa e não se espantem se já esse exemplo não for repetido em outros estados. Só não esqueçam que o produto é made in Piauí. Olha, o vereador... Uma novidade rápida sobre essa situação aí, eu fiz outra pergunta falando a respeito e um tema vai dar polêmica. O fundo partidário vai para o PSD. O deputado Júlio César disse no vídeo. Deputado federal, que o fundo partidário dos deputados federais vão para o PSD. Então isso ainda vai. Eu perguntei ao deputado Marco Aurélio, ele disse, não, até agora não tem não. Essa aí é a foto da reunião que ocorreu ontem no MDB, que selou... Mas aí Tássio, aí é o seguinte, para você ter uma ideia, o quanto a chapa de deputado estadual do MDB é forte, que eles não estão nem aí para fundo partidário. Os deputados estaduais querem se reeleger, que se dane fundo partidário. E aí o deputado Júlio César aceitou, claro, porque aí diz respeito ao fundo partidário, fortalecimento do PSD. E um detalhe nessa foto aí, Douglas, aqui no cantinho de azul, Thiago Vasconcelos, que disse pra gente a semana passada que ficava difícil para ele a situação. Mas aí eu entendo que fica difícil, mas para ele deve ter sido apresentada aquela situação que é fácil de resolver, ou vai ou vai. Sim. Não tem outra solução, né? Tem que ir mesmo. Olha, voltando aqui para a questão da Câmara Municipal ainda, o vereador Edson Mello, então vamos já falar aqui desse voto do vereador Ismael Silva. O vereador Renato Berger está cobrando uma identificação do vereador com a base governista, mas não tem identificação, já entregou os cargos, não tem mais conversa. Só que antes, a gente vai acompanhar o Edson Mello, vereador, falando sobre o convite do Diretório Nacional do União Brasil para conversar com o pré-candidato ao governo do Estado, Silvio Mendes. Acompanhe. Ele recebeu, na semana passada, um telefonema do ACM Neto, que é o secretário do Aliança Brasil, e o convidando para o partido. Foi agendada uma visita com o próprio ACM Neto e com os dirigentes do PSL, no caso, o Bivar e o Rueda, que dirigiu o PSL, que fazem parte do novo Aliança Brasil. E aí, por um motivo superior, que eu não sei a ordem, o ACM Neto telefonou dizendo que não podia comparecer no momento. O Silvio, acho que chegou a conversar com o Bivar e com o Rueda, mas só quis definir a posição na presença deles. Até porque eu acredito que o doutor Silvio só vai se filiar ao Aliança Brasil se tiver uma segurança que ele não é que vá comandar o partido, mas que o partido siga uma orientação dele para que ele possa registrar sua candidatura ao governo do Estado e não ter problema. Seria um bom caminho, na sua avaliação, pessoa que apoia o doutor Silvio? Olha, eu acredito que o Aliança Brasil, ele dá total liberdade ao posicionamento político do doutor Silvio. Então, isso não deixa de ser bom. E nós vivemos hoje um momento bastante conturbado com relação a essas possíveis federalizações ou não de partidos. E o doutor Silvio queria ter uma segurança para se filiar caso o partido lhe dê condições de ser candidato a governador com tranquilidade política. O que o doutor Silvio não quer é o que o deputado Gessfaldo está sofrendo agora. Quer dizer, chega o doutor Pessoa no Republicanos, aí, usando a expressão popular, baldeou tudo, está prejudicando aqui o deputado estadual Gessfaldo Isaías. O vereador Edson Mello está certo. Né? Quer dizer, tem que ter um partido que não tenha a garantia de ser candidato, porque senão mexe na estratégia toda da oposição. Agora, o tempo está esgotado, bem rápido, sim ou não? Eliezer Brasil, Silvio Mendes, União Brasil, sim ou não? Você me chamou de Eliezer Brasil, então ele vai para União Brasil. Eliezer Brasil, eu achei que foi muito. Tássio Piauí, você acredita o quê? Sim, acho que ele vai para União Brasil. Então vai ou não vai? Ora, do jeito que a gente viu aí essa análise do Edson Mello, essa ligação, a tendência é essa. A tendência é essa. Um abraço a todos, viu?